Hello everyone! Eu sou o professor Roberto Santos e neste vídeo você vai aprender a como utilizar o dicionário bilíngue inglês-português de forma eficiente e eficaz. A leitura de textos em inglês pode ser desafiadora, não é mesmo? Mas é importante saber que não precisamos ficar dependentes do dicionário o tempo todo. Às vezes, como vimos nas outras aulas, o contexto pode nos ajudar a entender palavras desconhecidas. Por exemplo, se você lê The cat is sitting on the mat e não sabe o que mat significa, pode pelo menos deduzir que se refere a um lugar ou a algo que serve de base para o gato ficar. Se olharmos no dicionário, veremos que mat é tapete, então a tradução seria o gato está sentado no tapete. Mas em um texto, pode não ser tão significativo assim entender o que seja mat, mas apenas entender que o gato está sentado em algum lugar. Então, quando você deve realmente lançar mão do dicionário? Em algumas situações. A primeira é quando a palavra é fundamental para compreender o texto, quando é uma palavra-chave do texto, ou quando ela se repete muito e aí você vê que o seu significado é crucial para a compreensão. Outra situação é quando você necessita de uma tradução precisa para uma tarefa específica, por exemplo, para traduzir um texto, para produzir um abstract. E claro, se você está aprendendo um novo vocabulário, aí o dicionário passa a ser um grande aliado. Agora vamos ver como encontrar a palavra que você busca no dicionário. Primeiro, identifique a palavra e anote-a. Depois, verifique a ortografia, para ter certeza de que está correta e que você realmente irá em busca da palavra que está no texto. Por fim, busque a palavra no dicionário. E aí você pode, em casos de dicionários físicos, usar a ordem alfabética. Ou, em caso de dicionários online, você usa uma barra de buscas. Digita a palavra e automaticamente, né, o dicionário irá atrás do seu significado, irá atrás desse verbete. Aqui há dois exemplos. O primeiro é um dicionário físico da Collins Cobuild. Nas margens, nós temos a indicação da ordem alfabética para ajudar o leitor a encontrar o verbete buscado. Por exemplo, para encontrar a palavra book, precisamos seguir essa ordem alfabética, buscando a letra B, depois buscar por BO e assim por diante. Já nos dicionários online, como é o caso deste aplicativo para celular da mesma editora, né, Collins Dictionaries, basta buscarmos pela palavra aqui nessa ferramenta de buscas e aí o dicionário encontra. Tente comparar agora, pause o vídeo se precisar, estes dois verbetes para a palavra book. Observe as informações que eles contêm. Quando você encontrar a palavra, o que você deve esperar do verbete? Um, um bom dicionário, ele vai trazer muitas informações importantes que o ajudam a encontrar o significado que você está buscando. Como você pôde observar nos exemplos anteriores, um verbete típico pode incluir, além da palavra em inglês e o seu significado, né, a tradução para o português, também traz informações como a classe gramatical e até a representação fonética que ajuda na pronúncia. Além disso, essa palavra pode conter muitos significados, e aí o dicionário precisa trazer todos esses significados diferentes, com exemplos de uso para cada um deles, e até alguns sinônimos e antônimos.
Mas não para por aí. Um verbete também pode trazer informações adicionais. Por exemplo, formas variadas para o substantivo. Você poderá ver a forma plural, especialmente se o plural for irregular. Um exemplo, person, people. Para adjetivos, as formas comparativa e superlativa. Por exemplo, para good, vai trazer a comparativa better e a superlativa best. Para os verbos, as formas no passado, no particípio passado, no gerúndio. Por exemplo, um verbo work vai trazer worked e working. E não se esqueça também das variantes linguísticas entre o inglês americano e o britânico. Por exemplo, para a palavra theater, que tem duas escritas, né? Uma para o inglês americano e outra para o inglês britânico. E também, em alguns dicionários, pode até trazer a etimologia, que mostra a origem da palavra. Por exemplo, do grego, do latim, do árabe, etc. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Eu trouxe como primeiro exemplo o verbete book, que, como vocês podem perceber, tem duas entradas, né, para book. A primeira é book como substantivo. Esse Szinho aí indica substantivo. E aí traz a representação fonética, né? E aí os números 1, 2, 3, 4 mostram diferentes significados para essa palavra. Ela pode significar livro, né? Aí um exemplo de uso, book club, que é clube do livro. Pode significar caderno, pode significar caderno de exercícios, pode significar talão de cheques. Quando você encontra a palavra no plural, como the books, ele pode ter o significado de as contas, né? Um exemplo de uso. To do the books, fazer a contabilidade. Traz algumas locuções com a palavra book, por exemplo, to be in somebody's good books, que é uma locução típica do inglês britânico, como essa sigla GB traz aí, né, de Grã-Bretanha. Essa locução significa gozar do favor de alguém. Outro exemplo, to do something by the book, que é fazer algo como manda o figurino ou corretamente. A segunda entrada para book traz os significados dessa palavra enquanto verbo. Um primeiro uso como verbo transitivo, o que significa VT, ou intransitivo, é a palavra reservar, né? Fazer uma reserva. Por exemplo, to book a restaurant, que é fazer uma reserva no restaurante. Pode significar também contratar, ou no caso de uma situação da polícia, né, uma forma bem coloquial, pode significar fichar, ou no esporte, pode significar penalizar. Numa locução com book enquanto verbo, to be booked up significa ter a lotação esgotada, ou seja, ter todas as reservas, por exemplo, do restaurante esgotadas. O uso num phrasal verb, né, um verbo frasal. To book in significa registrar-se. O próximo exemplo é com o verbete run, que, como você vê aqui, também tem duas entradas. Na primeira entrada é um verbo, né, que significa dirigir ou correr. E aí você percebe que logo no início tem a representação fonética e logo depois tem as formas deste verbo no presente simples, runs, no gerúndio, running, no passado simples, ran, e no particípio passado, run. Tem alguns exemplos de uso e no final aparece um phrasal verb com run, que é run away, que significa fugir. Na segunda entrada, run é um substantivo e significa corrida.
E aí traz um exemplo de uso. After a 6-mile run, she returns home for breakfast. Que significa, depois de uma corrida de 6 milhas, ela retorna para casa para o café da manhã. Agora vamos ver o exemplo com analyze. Só tem uma entrada, né? A tradução é analisar, quando você se refere a analisar algo de forma detalhada, né? Aparece aqui a representação fonética, é, se trata de um verbo transitivo, né? Ou seja, requer um complemento. Quando você analisa algo, né? E aí tem as formas no presente simples, analyzes, no gerúndio, analyzing, e no passado e também no particípio, que é analyzed. Há uma representação, uh, uma variação linguística, né, melhor dizendo, britânica para esse verbo, que é analyze escrito com S. Então, no inglês americano é escrito com Z, no inglês britânico, como aparece aqui, é escrito com S. Tem um exemplo de uso e o interessante é que lá no final aparece também informações etimológicas da origem da palavra. Então a gente vê aqui que essa palavra tem origem do latim medieval, análisis, e também do grego, análisis. E para finalizar aqui estão algumas dicas, né, de como tornar-se cada vez mais fluente no uso do dicionário, né, que é uma ferramenta que requer uma prática para você aprender a usá-la de forma consciente e eficiente. A primeira dica: pratique regularmente. Quanto mais você usa o dicionário, mais fácil se torna. Anote palavras novas. Crie um caderno de vocabulário. Isso ajuda você a memorizar algumas palavras, a compreender diferentes significados para aquela palavra. E procure explorar sinônimos para aquela palavra, né? Isso vai enriquecer o seu vocabulário e ajudará na compreensão dos textos que você encontrar dali para frente. Bom, vimos nesta aula que usar um dicionário bilíngue é uma habilidade importante que pode ser aperfeiçoada e pode facilitar a leitura e a aprendizagem da língua inglesa, desde que seja feita de forma consciente, buscando a máxima eficácia, ou seja, sem que precise ficar parando a leitura a todo momento para consultá-la. Espero que você